Shalom, shalom, boa noite a todos. Mais um podcast, reta final. Agora é reta final mesmo de Apocalipse. Vai deixar saudades esse livro. E eu quero dizer, então, boa noite à mesa, boa noite, pastor Pepeu. Boa noite, pastora Naira, com um friozinho gostoso, mas a mesa vai esquentar. Delicioso. Verdade, verdade. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Já vão aí, pra gente não perder o hábito, né? Já vão curtindo, se inscrevendo. Você que até hoje não se inscreveu no canal, não sabe o que está perdendo, porque inscrito você pode clicar ali no sininho e você vai ser avisado de toda a programação. A pastora tem colocado cada coisa maravilhosa, além das atualidades. O mundo está agitado, então todo dia tem assunto novo. A gente vê cada coisa, né? E a forma de você se informar de uma maneira, vamos dizer, né, equilibrada, eu posso te dizer que nesse canal você vai ter. Então não deixe de se inscrever e compartilhar essa programação, né? Você já vai clicando no like aí, desde o princípio, para não esquecer. E compartilha, coloca no grupo de Zap, manda para o amigo, para o irmão, para o colega, a turma da igreja, que você sabe que gosta desse assunto Apocalipse. Nós já estamos entrando hoje no capítulo 19, ou seja, se você está caindo hoje aqui, vendo, nossa, estamos no 19, sim, já falamos do 1 ao 19, estamos quase no finalzinho do livro, mas tem muita coisa legal e você não vai se arrepender. Então hoje, capítulo 19. 19. E quando a gente chega no capítulo 19, vamos recapitular, né? Sim. Nós começamos com um recado para a igreja, que é Apocalipse 1, 2 e 3, recado para as 7 igrejas. Depois nós tivemos uma visão celestial de Apocalipse 4 e 5. Agora, de Apocalipse 6 até Apocalipse 18, foi realmente tenso. Foram selos, taças, as trombetas e as taças. Juízo de Deus. Num período de 7 anos, falamos muito, parece muito tempo, mas são 7 anos. 3 anos e meio em que parece que assim, a única coisa que está em desordem é o mundo, mas depois de 3 anos e meio, quando o anticristo quebra o pacto com os judeus, aí sim nós vemos que é algo que afeta tudo. É religião, a sociedade, a natureza em desordem, tudo está em desordem, que é o reino de Satanás. São 7 anos em que ele vai governar a terra. Ele é o príncipe do mundo, mas ele vai governar a terra meio sem freio, né? Nesses 7 anos. E é aquela coisa, né? Deus dá a linha na pipa para ele dar aquele puxão. E é isso que Deus fez. Deus permitiu tudo, ele já tinha avisado a gente, tudo. Então, ele vai permitir, avisando, de que ele vai dar esse puxão e vai interromper. No 7º ano é o que a gente chega. Aqui é o 7º ano da grande tribulação, final da grande tribulação. Já o 3º templo profanado, o anticristo já tendo perseguido, tendo muitos mártires, todo o governo dele, o mundo já começa a ficar um pouco insatisfeito com ele, né? O mundo que estava tão encantado com ele, no finalzinho já está meio insatisfeito com ele. E aqui a gente encontra um alívio. Apocalipse 19 lembra que a gente, durante todo o tempo, né? Aquele refrigério. Porque aí imagina João, que viu todas essas calamidades que Deus foi mostrando para ele. Aí, de repente, João vê o que está escrito aqui logo no início. Aí já fala do céu. Quando fala do céu, a gente respira, né? Vamos dizer que a gente tem 2 momentos legais em Apocalipse, né? Bem no comecinho. 4 e 5. Lá no comecinho. Né, que ainda aquele momento em que João tem a revelação daquele que tem os olhos como chama de fogo. Capítulo 4. E aí vem a história das igrejas que a gente passa, o capítulo 4 que fortalece. Aí dali para frente é só pancada. Do 6 até o 17, até o 18 é só pancada. Quando chegamos no 19, a gente começa novamente a ter o alento, né? E vamos ter um período longo, pelo menos cronologicamente longo, naquilo que a gente acredita, né, pastora? Como a gente sempre fala, pré-tribulacionistas, milenistas, etc. A gente tem isso tudo direitinho para explicar. Então, para que você entenda qual é a linha que nós estamos seguindo, sempre
respeitando aqueles que têm uma Claro. posição diferente da nossa. Aqui a gente não está brigando com ninguém, nós estamos, mais uma vez, quando vocês perguntam, por que não coloca ninguém que é mesotribulacionista, pós-tribulacionista, por que só todo mundo com a mesma linha? Não, aqui é um bate-papo de 3 pessoas da mesma igreja e que tem a mesma linha. E você que tem uma linha diferente, você é livre. Mas eu quero dizer que a gente espera Jesus voltar. É isso aí, todos nós. Apocalipse, capítulo 19, começa, pode ler o versículo 1. Depois dessas coisas, ouvi no céu... Olha o céu aí, chegou o céu. Exato. Uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. A gente vê aqui o céu, enquanto a terra está destruída, o céu está adorando, porque você precisa entender que no céu é atemporal. Tudo isso passou muito rápido. Como um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, a gente não está falando de milênio, a gente está falando de 7 anos. Então, para mim, assim, 7 anos, para quem está no céu, são 7 minutos. É tudo muito rápido. Então, lá no céu, eles já estão celebrando, acabou os 7 minutos de terror, acabou, agora vai ser o reino dos céus. Tanto que aqui, de Apocalipse 19, de 1 até o versículo 10, nós temos 4 momentos de aleluia. Aleluia é louvor, adoração a Deus. Então, o Vinícius leu o aleluia no versículo 1, depois no versículo 3, no versículo 4, quando fala, versículo 5, desculpa, saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus. É a mesma coisa, aleluia, dai louvores, todos os seus servos que temeis, pequenos e grandes. E depois, no versículo 6, nós temos, aleluia, reina o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos. Então, o céu, aqui, o que a gente vê no céu? Uma agitação, uma alegria, é um novo tempo, é o cumprimento, e eles já estão, porque Jesus está lá no céu, e eles estão vendo os preparativos dele de descer para o final do Armagedon. Aqui na Terra, qual é o cenário? Na Terra vai estar a última luta, um ajuntamento de nações ali em Israel. Hoje a gente vê, pela geopolítica atual, a gente vê como é fácil reunir, é até assustador a tecnologia. Hoje, só nessa semana, mostrou 2 avanços na tecnologia para a guerra da China. Eu fiquei assim, não sei se vocês viram no Instagram, mas ali eu vi o cachorro, que já é antigo, esse cachorro. Mas esse cachorro, que é um robô, na verdade, ele atira, né? A China tinha dito que esse cachorro robô não era uma arma de guerra. Agora ele já apareceu atirando. Ele apareceu do lado de um soldado e ali preparado. Não é um cachorro que morde, não é um cachorro que persegue, é um cachorro que atira, é um robô. Então, claro que por ser um robô muito certeiro, então é uma arma de guerra e tanto. Aí depois, o Aquino até me mandou, eu já tinha visto, apareceu também outra arma de guerra dos chineses, que é o maior exército do mundo. Os drones não dirigíveis. Eles não é alguém que eles perseguem. Teleguiados. Eles são teleguiados, mas não é com um controle que nem hoje a gente tem um controle. Eles são que nem os mísseis teleguiados, né? Eles vão sozinhos, eles não precisam de alguém como assim, hoje o drone, eu preciso de uma pessoa controlando o drone. Esses não, esses é igual o míssil que o Irã atirou, teleguiado, mas não é ninguém ali com o controle. Ele foi programar, uma programação para aqueles drones para perseguir na floresta. Foi isso que a gente viu, uma simulação.
Foi uma imagem, não foi algo real, mas assim, uma simulação deles perseguindo. É um enxame de drones perseguindo, sem chance da pessoa não ser dizimada ali, porque eles foram programados para exterminar. Então, a gente chega aqui no final de Apocalipse com uma guerra de alta tecnologia. A gente precisa entender isso, que a guerra do Armagedon é algo para dizimar. Não fosse essa interrupção, que daqui a pouco a gente vai ver, de Jesus, seria um extermínio. Sim. A Terceira Guerra Mundial é um extermínio total. Eu creio assim, ainda que a gente veja em Zacarias que vai ser usada, vai chegar a ser usada armas poderosas, a ponto de, em Zacarias, se você puder Sim. abrir, ali algumas pessoas vão estar, por exemplo, soldados. Zacarias viu soldados sem olhos, né, queimados, totalmente, todas as características de uma arma nuclear. Todas as características. Então, vai ser usada. Só que Jesus vai interromper a guerra antes da humanidade ser exterminada. Então, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer no final da Grande Tribulação. No entanto, não vai ser o extermínio. Vai ter muita morte? Sim, está escrito. Mas não vai ser o extermínio da humanidade, porque Jesus vai interromper. Porque não é o propósito dele a humanidade ser exterminada. Achou? Zacarias 12. Tem 14, 12, estou dando uma olhada exatamente onde está essa parte. Enquanto você acha, então a gente vai falando aqui. Quando a gente vê o céu com essa alegria, é porque daqui a pouquinho, a gente já vai ler isso, Jesus vai descer, como eu estou falando. Então, aqui na Terra, o cenário, qual é o cenário? A Terceira Guerra Mundial vai explodir, vai dar o estopim vai ser no Oriente Médio. Né? Ou a Primeira e Segunda Guerra Mundial não foi o Oriente Médio. Agora vai ser no Oriente Médio. Então, a gente tem o local onde vai ser, como vai ser, e temos a informação que serão como toda guerra mundial, vão ser todos os países envolvidos, diferente de Ezequiel 38, onde a gente não vê todos os países envolvidos. O que vai acontecer? Zacarias e Daniel descrevem como uma guerra com muita morte, mas muita mesmo, e assim, um extermínio total. E com esse extermínio, parece que o mundo vai acabar. As pessoas vão ter essa sensação, agora o mundo vai acabar. Potências, o maior exército. A gente tem uma descrição que o maior exército do mundo vai atravessar. Lembra que a gente leu em Apocalipse 16 que o cenário estava sendo montado em que a seca que vai acontecer, a grande seca que vai acontecer durante o período da grande tribulação, vai ser tão grave a seca a ponto de secar mesmo o Eufrates, não por uma ação divina, porque o Mar Vermelho foi uma ação divina, o Jordão foi uma ação divina, e nem foi secar, foi abrir caminho. Agora, o Eufrates vai ser calamidade. Não é Deus abriu o Eufrates para o exército passar. Não, está escrito que o Eufrates vai estar seco. Não é essa água que está baixando agora por um efeito, como está acontecendo com o Mar Morto e outros lugares em que está baixando o nível. Não, é uma seca mesmo. Nós tivemos uma seca no verão passado na Europa, tão acentuada, que mostra como pode acontecer isso com o Eufrates. Baixou tanto o nível das águas na Alemanha, que lembra que aquelas pedras, a Pedra da Morte, ela que nunca tinha aparecido em 200 anos, ela apareceu, e ali estava escrito, foi a pior seca na Europa, e ali estava escrito, se você ler, é porque você está perecendo com seca, uma coisa assim, era algo assim, que deixou escrito, alguém deixou registrado, alguém que passou por essa seca deixou registrado. Se você está em apuros, se você estiver vendo essa pedra, você também está em apuros, do mesmo jeito que eu estive em apuros.
E então, claro que não foi no nível de secar o Eufrates, mas vai acontecer. Então, está escrito que o maior exército do mundo, e quem é o maior exército do mundo hoje? Quem a gente está falando? A China, que já com toda essa tecnologia, é claro que a China, amiga da Rússia, pronto, o maior exército do mundo, com outro grande exército, a China. E, para mim, a Coreia do Norte não fica de fora. Nós vamos ter o que hoje a gente tem, assim, como é que está o mundo hoje? O mundo é o mundo ocidental e são esses que assustam a gente. A China, a Rússia e o Irã. E o Irã não assusta pela arma nuclear, porque ele não é tão organizado, mas ele assusta pela arma e pelo dinheiro que ele tem. Exatamente. Né? Então, ele vai estar junto com esse exército. Então, a gente vai ter Irã, China, árabe, Rússia. Né? O mundo árabe. Né? Irã, China, Rússia. Só eles, pronto, já deu para assustar todo mundo. Todo mundo reunido em Israel. Tem um local, e esse local nós já falamos. O Vale de Jezreel, ali onde vai ser o Armagedon, no Megido. Ali naquele local é um campo aberto, uma planície, nada foi construído, absoluta. Israel, já comentei isso com vocês, Israel, uma terra que tem tão pouco espaço, não ocupou o Megido. Por quê? Porque mesmo quem não crê no Armagedon não construiu uma rede de hotelaria. Ali é um lugar bonito, né? É um lugar verde, é um local fértil. E tinha tudo para se construir, vilarejos, condomínios, assim, resorts, seja o que for, um lugar muito fértil. Está reservado para o fim. Está reservado para o fim. Quem é que deu ordem para que não seja construído? A única coisa que foi construída ali, de anos para cá, foi o que nós já dissemos em podcast, que foi um aeroporto, que não é um aeroporto para ser usado por nós, é militar. Então, foi construído um aeroporto já preparando. Os aviões precisam descer. Então, vai ser um ajuntamento terrestre, aéreo, de todas as nações contra ali uma guerra que vai ser o Armagedon, a guerra do fim. Aí sim vai ser a Terceira Guerra Mundial. Nesse cenário catastrófico, em que a guerra vai correr solta, em que nós vamos ver armas sendo usadas, muita gente morrendo, a ponto de dizer que vai precisar de 7 meses para enterrar as pessoas, de tantos, para limpar mortos, ali, né? De tantos corpos que vão ter. Jesus vai interromper. E a gente vai... Achou o texto? Em Zacarias 12, 13 e 14, na verdade, a gente tem as referências todas a esse momento. Então, né? E aí a gente vem até a pré-figuração de Jesus, que está lá em Zacarias 12, 10, mas a gente tem antes aqui aquela referência, até que o pastor Jonas, que não está conosco, gosta tanto de falar, que é: eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para que todos os povos, todos os que a erguerem, se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então vem aquela descrição de uma guerra louca, né, até o momento de 10, que ele fala aí sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém: derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, a quem transpassaram, e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então aí vem esse texto fantástico, lindo, que vai seguindo até o 14, que é o grande desfecho, que é: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Enfim, agora, presta atenção aqui na arma nuclear. Zacarias 14, 12. Esta será a praga com que o Senhor castigará todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Também. A carne deles apodrecerá, estando eles em pé. Os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas, e a língua deles
apodrecerá na boca. Essa é uma descrição de um profeta que Deus abriu a cortina e mostrou o que vai acontecer. Só que essa guerra, para a gente entender onde Jesus vai se manifestar, que é o próximo trecho que a gente vai ler, ela é uma guerra que começa no Megido, mas ela vai dar uma continuidade, porque uma vez um general, e também o Eli já falou isso, mas vocês não chegaram a conhecer, não sei se o pastor Osano chegou a conhecer, não. Mas era um general, um antigo general que guiava os nossos grupos antes do Eli. É o Schraga. Então, ele contou para a gente que aquela região do Megido ela é estratégica, porque você enfraquece o país se você dominar. Por isso que todas as civilizações que quiseram atacar, o Megido, se você for hoje, é o Tel Megido. O que é Tel? É um sítio arqueológico com muitas camadas de que aquela região já foi destruída várias vezes. Ali é impressionante quantas vezes já foi destruído o Megido, cidades que foram edificadas, desde cidades de Salomão e anteriores, foram destruídas em guerra. Por que o inimigo sempre vai de Israel? Eu não estou falando agora de diabo, hein? Estou falando de inimigos, impérios. Guerra. Por que guerras sempre é no Megido? E então ele me explicou, ele disse, porque você enfraquece o país. O Megido é bem no meio. Você divide o país no meio. Você divide o norte do sul. Então, por aí você já dividiu o país e você enfraquece. Quem está no norte não vai poder ajudar e quem está no sul não vai. Então, você já enfraqueceu o país. Você conquistando o Megido é uma estratégia de guerra. Então, a batalha começa no Megido, mas aquelas tropas elas vão em direção a Jerusalém. Pega um mapa na sua casa e veja onde fica o Vale de Jezreel, Megido, e veja Jerusalém. É uma distância, mas você ali são os aviões, são os tanques, e é a coisa de ir conquistando. Por isso que não é Armagedon, não é uma batalha de um dia só. É uma batalha que vai ser, talvez as pessoas, talvez não, com certeza, quem for testemunha dessa batalha vai dizer, não vai sobrar um, não tem como, vai durar dias. Por que eu digo dias? Porque ela vai sair do Megido, claro que parte de exércitos vai ficar lá no Megido, mas elas vão subir para Jerusalém. Aonde isso está escrito? Em Joel, capítulo 3, quando fala do Vale de Josafá. Quando fala da batalha final no Vale de Josafá. O Vale de Josafá, ele fica em Jerusalém. Tanto que Jesus vai colocar o pé no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Mas depois, para dar fim a esta batalha, está escrito o que nós vamos ler agora. Ele vem com toda a pompa de guerra. Sempre esperaram Jesus dessa forma, né? Os judeus esperavam que ele fosse não só o Messias para trazer redenção, salvação, mas que ele viesse para acabar com o império e o domínio dos homens maus, né? De quem Satanás usa para lutar contra Israel. Hoje eu estava vendo um judeu falando de desde o início, todas as perseguições de todos os impérios que eles já viveram, isso a gente já devia estar, não é 7 de outubro, a gente já devia estar acostumado. E eu fiquei assim, por mais que eu já tenha estudado isso, mas como ele falou bem rápido, eu falei, meu Deus, é isso, de onde vem tanto ódio a um povo? É claro que vem das trevas, que sabe que é através desse povo que ele vai ser derrotado. É porque ele vai mexer com esse povo que Jesus vai colocar um ponto final em todas as suas tentativas. Ele conhece o fim. E porque ele conhece o fim, ele quer machucar de onde vem a salvação para a gente, de onde vem o socorro para a gente. E sabe, para mim, o que eu acho mais incrível é que a gente falou no início, pré, meso, pós-tribulacionista, mas de tudo, todas as posições teológicas que eu vejo que o homem está perdendo algo. O encontro. Ele está focando em teologia. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho que brigar com meu irmão.
Mas desde o início, desde o Éden, Deus mostrou qual o grande propósito do homem com Deus e de Deus para com o homem. O encontro. Era o encontro com Adão, depois era o encontro no tabernáculo, depois era o encontro no primeiro templo, era o encontro no segundo templo, e agora é o encontro nosso com Jesus, que vai voltar para buscar a sua igreja e depois para pôr um fim em todas as coisas, para reinar. O encontro, e Jesus disse, vocês vão perder o encontro. Mateus capítulo 25, as 10 virgens. Ó, vocês vão perder o encontro. Metade vai perder o encontro. E ele é bem sincero. Aí depois, não satisfeito ainda, Jesus fala, vocês vão perder o encontro. Vocês vão perder o convite. Olha só, a parábola das bodas. O pai convida, está tudo pronto e cada um dando desculpa. Não vou porque eu sou mesotribulacionista. Não vou porque eu sou pós-tribulacionista. Não vou porque eu estou aqui em casa de braço cruzado, eu sou pré-tribulacionista. Mas não está fazendo nada. Está só dizendo que é pré-tribulacionista, mas não está se preparando, não está pregando a tempo e fora de tempo. Então, eu posso resumir que está todo mundo perdendo o encontro. Verdade. Encontro com Jesus, o grande encontro. Pastora, eu queria provocar uma situação aqui, porque desde o capítulo 19, a partir do versículo 1, ele está falando dessa multidão. Depois, novamente, lá no versículo 3, ele vai falar dessa multidão que está exclamando, né? E a gente está falando dessas vertentes aí de pré, pós, milenista, essa coisa toda, né? Então, assim, quem é essa Nem multidão? falei de preterista. Quem é essa multidão aqui, né? Lá no versículo 5, né, ele vai dar a dica, né, da importância da gente ter esse entendimento, até está dentro dessas vertentes aí de pré, de pós e de tantas outras aí, porque aqui já é o finalzinho da grande tribulação. E a gente está falando do refrigério, mas eu percebo que até agora a gente não foi para o céu, a gente ficou só aqui na terra, falando das armas, da guerra, né? E é importante isso, né? Mas aí, por várias vezes, ele está falando dessa multidão com vozes, como de uma multidão, de muitas águas. E aí, no versículo 5, ele vai dizer assim, então veio do trono uma voz conclamando, louvando o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Né? Então, assim, a igreja já está com o Senhor, né? Essa grande multidão. E você sabe que, assim, o que me entristece é ver que, aí, o que Jesus fez quando ele veio? Ele desconstruiu todas as correntes. Fariseu, você não está com essa bola toda. Saduceu, você também não está com essa bola toda. Os sacerdotes, vocês também não estão com essa bola toda. Sabe quem está? É o reino. Foca no reino, o reino dos céus. Aí eu vejo Jesus assim, bom, o preterista não está nem querendo ver o encontro, porque já aconteceu tudo no ano, já se cumpriu tudo no ano 70, depois de Cristo. E aí, voltando às outras correntes que eu acabei de dizer... eu acho que deve ser desesperador, ainda bem que Jesus é Jesus, ama a gente, ele tem paciência. Se fosse uma colérica como eu já fazia, não, eu desisti de tudo, acabou, ninguém está focando no certo, mas ele não desiste da gente, ele ama, e eu tenho certeza que o corpo de Cristo remanescente está aí para ter esse grande encontro com Cristo. Vai acontecer, porque está escrito aqui, olha aqui, está no versículo 11. Aí eu imagino João, você já imaginaram João tendo essa visão? Eu vi, está escrito, começa o 11, eu vi o céu aberto, que visão. Eu acho que é a visão mais bonita, leia a visão de João. Só um passinho antes aqui, só para a gente então, a senhora estava falando sobre o encontro. Então, só para a gente, o porquê da pastora ter trazido para essa situação do encontro, porque a gente está tratando justamente no final dessa primeira parte até o 10, das bodas do Cordeiro, que é o momento tão aguardado desse novo encontro entre Cristo e aqueles que estão realmente o aguardando e que estarão com ele para essa festa, né? Essa grande festa, e por isso de bodas. E aí vem no verso 11, que já é um outro subtítulo, o Advento de Cristo, essa visão de João que é formidável, que é: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, esse que é sempre o que me emociona, os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo.
está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é, para mim, isso aqui é esse pedacinho aqui, do 11 ao 16. É lindo se a demais. palavra de Deus fosse só isso aqui, nos nossos dias de hoje, para frente, já era suficiente para, como a senhora diz, você levantar da tua cadeira aí, que você que está vendo no teu sofá, né, e já começar a dar glória. Não é, pastor? O pastor Osano, que tem esse hábito na pregação dele, ele sempre tem uma pregação muito, muito forte para entusiasmar o povo. É um motivo para você levantar da tua cadeira agora aí na tua casa, né? E começar a pular de júbilo, alto, de glória ao Senhor, porque isso aqui é o que a gente tanto espera. Se você é crente, se você gosta disso aqui, lê essa palavra e alimenta no seu coração a expectativa pela volta do Senhor Jesus, esse pedacinho de 11 a 16 já é o teu maior alento, né? É a tua maior certeza. Exato. Você está com ele, né? Você tá e que com você ele, está com que ele. você né? está com ele. Olha que coisa Que linda. tem um encontro magnífico. Agora, Poxa. eu queria ressaltar desse pedaço, lembrando que lá em Apocalipse 6, quando aparece o cavalo branco, lembra que a gente disse? Lembro. Muita gente confunde. Exato, bem Aliás, aparece aí, teve um videozinho que viralizou, porque os cavalos brancos lá em Isso. Londres, lembra que eu contei? Lembro. Gente, foi um acidente, foi um barulho numa obra, e aí o cavalo branco são aqueles cavalos que estão ali no palácio, e aí já lembrando perguntou, que o cavalo branco de Jesus, peraí, são os cavalos de Apocalipse, olha o cavalo branco. Aí eu falei, gente, a menina não tem nem, sei lá, 18 Confundiu. anos, e ela não conhece Apocalipse, para dizer que o cavalo branco, que é os cavalos do juízo, então é o juízo, olha só, apareceu o cavalo do juízo lá em Londres, pelo amor de Deus, o cavalo branco é Satanás, e ela estava colocando como sendo o cavalo de Jesus, porque tinha sangue. Lembrando, ele se feriu, o cavalo. É o que a pastora está falando. Na linha de raciocínio dela, esse cavalo que ela diz que se solta é o cavalo do engano. Então toma cuidado para você não ser enganado. E é por isso que a gente está falando Mas para ela era o cavalo de Apocalipse de Jesus, 19 aqui, com sangue. Exatamente. Até porque quem estava abrindo o selo era o cordeiro. É. Então não pode ser o cavaleiro que está De sobre o jeito cavalo nenhum. branco, né? E a outra coisa para a gente ressaltar aqui é quem acompanha Jesus. Essa multidão que acompanha Jesus, que vem também em cavalo branco, tem uma característica que você poderia dizer que são anjos. No entanto, tem uma característica que mostra que não são anjos. Vestidos de linho, Porque né? anjo Fino, não né? veste roupa de linho. Roupa de linho fina é justiça. O tempo todo a Bíblia fala de que roupa branca, linho, né? ela, Exatamente. desde os sacerdotes, quando Deus mesmo estipulou, é uma linguagem profética. Ele mesmo estipulou, e o tempo todo ele vai falar dessas vestes brancas, de linho fino, de linho puro, e ele sempre faz essa correlação com a justiça. Vai ser 14. Então, quem está vestido, quem precisa de justiça sou eu. Isso. Quem precisa de justiça é você. Os anjos que ficaram com Deus, estes anjos não pecaram. Eles são criaturas, não são filhos, mas eles não precisam da justiça. Eles são anjos que acompanham, sim, tem multidões, milhares de anjos. Quantos anjos Deus quiser, Deus envolve numa batalha. Né? Jesus mesmo disse, se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos agora, ali por ocasião da cruz. Então, Jesus teria quantas legiões de anjos ele quisesse. Isso. Mas aqui, para mim, o ponto é que ele vem acompanhado de pessoas vestidas de linho fino. Para mim, né? aí, para nós, pré-tribulacionistas, é a igreja que foi arrebatada e que volta com ele neste momento de glória para o milênio. Então, que é algo muito importante a senhora sempre fazer, relembrar esse momento, né? É outra confusão. Arrebatamento e volta de Jesus. Dois momentos diferentes. Aqui em Apocalipse 19,
volta de Jesus. Aí Cristo sim e a é o igreja. Quando momento ele em que põe o pé no pisa Monte das Oliveiras. Cristo com a igreja. É, Cristo com a Exatamente. igreja. Por isso que eu quis provocar a questão da multidão. No versículo 1, ele começa a falar Sim. dessa multidão, ele vai dando as pinceladas dessa multidão. Até da roupa da multidão, né? Até no versículo 14, ele vai dizer: os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montado em cavalos brancos. E aí ele ainda reforça, linho fino, branco e puro, que é o puro. tempo todo que na Bíblia fala de linho fino, branco e puro, ele fala de justiça. Cristo é a nossa justiça, ele nos justificou, então é o exército justificado pelo sangue que está no seu manto, respingado. E aquilo que está anunciado em Isaías 61, e que ele viria, e também em Isaías 60, quando fala dele pisar no lagar, é este momento. É claro que pisar no lagar é a cruz, mas aqui a vingança é aqui. Na cruz, ele pisou no lagar, ele nos vingou das trevas. Aí foi tipo, quebrou, rasgou o edito de dívida, ele fez tudo por nós na cruz do Calvário, ele nos tornou abençoados, as maldições não têm mais vigor sobre nós. No entanto, faltava essa vingar aqui na terra, vingar espiritualmente, ele já fez. Agora é vingar de fato para que o seu reino na terra, finalmente o reino de Deus que chegou com Cristo Jesus agora ser estabelecido, porque nós somos embaixadores, por enquanto embaixadores. No milênio vai ser estabelecido, ele reina aqui na terra. Pastora, agora antes de entrar na questão do milênio, aqui já nesse finalzinho, né, quando ele está vindo com a igreja, isso dá a entender que aqui na Terra ainda tem pessoas que se posicionaram em Deus, nesse finalzinho aqui. Sim, porque alguns vão ser mortos como mártires, Como né, mártires. como a gente vê, e outros não vão morrer, mas vão estar vivos no momento em que isso acontecer, rendidos a Deus. Um exemplo são todos os judeus que naquele encontro que eles vão ter em Zacarias 12, e eles vão reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, esse é um grupo de pessoas grande, mas vai ter outras pessoas. Tem um filme que retrata bem, se a senhora já viu, que é o Armagedon, né? Ah, sim, Esse sim. filme ele retrata muito legal. São filmes mais antigos, mais né? antigo, né? E você vê, por falar em filme, foi agora, o quê? Faz um ano que foi lançado um novo filme dos Deixados para Trás. Isso. Foi um ano e pouco. E o que aconteceu com esse filme? Sumiu. Não, o que aconteceu na hora em que ele foi lançado? Ele teve que ser retirado logo do cinema porque a igreja não foi. Por que a igreja não foi? Porque olha como o diabo ele rouba. Porque há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a grande maioria cria no arrebatamento. Então, filmes como esses, Deixados para Trás, a trilogia do Armagedon, e tantos outros filmes, eles eram vinha e todo mundo queria ver, tinha até briga. Eu lembro que eu tinha fita de DVD, aí eu passei na igreja, era até briga, me empresta, eu quero ver. Houve um desinteresse geral. Eu estou falando da igreja de Cristo, como um todo. Eu estou falando do corpo de Cristo como um todo. Tipo, meio que foi um fiasco. Não teve público suficiente. Por quê? Porque ninguém está interessado na volta de Cristo. Hoje é raridade a gente ouvir palavras sobre o arrebatamento, sobre a volta de Cristo, né? É desanimador isso. A senhora comentou, estava falando sobre esses dois momentos, né? Eu creio que a gente tem esse momento aqui da materialização na terra da justiça do Senhor. Sim. E a gente teve a manifestação na cruz, a manifestação no mundo espiritual da justiça do Senhor com a morte de Cristo. Então foram dois grandes momentos, um invisível, aquele que não crê, aliás, porque na cruz, né, ele não era visível aquele que não crê, e agora algo que vai ser visível a todos. Creia ou não creia, você vai ver essa justiça do Senhor Jesus se manifestando. Então, dois momentos em que Cristo faz a sua justiça. No primeiro momento, essa justiça acontece nas trevas, quebrando, redenção, né? Nesse primeiro momento, cruz. Agora é um momento visível, na terra, justiça.
acontecendo aqui. Então, 2 momentos muito importantes, a gente voltando lá nos evangelhos e voltando aqui agora. E sobre essa questão do arrebatamento, eu vejo que é mais uma coisa que fecha com Mateus 24, né? A dormência. Coisas que não interessam mais, não se interessam mais por falar sobre arrebatamento. Se tornou fora de moda. É isso. Né? Quem não fala, quem Palavra fala é sobre essa. arrebatamento está falando de algo que não é mais moderno. Arcaico. Não é uma teologia moderna, né? Não, você não se fala mais sobre isso. A gente estava aqui em off, e eu não vou citar nomes, falando sobre pessoas que a gente respeita, que são pastores, teólogos e tal, que mudaram a sua posição. Sabe lá Deus por que mudaram, mas mudaram. Não, deixei de ser isso para ser aquilo, porque não vai mais acontecer. Não, arrebatamento não tem sentido por essa situação, por aquela questão. Até creem na volta de Cristo, mas não creem no arrebatamento e tem suas... Então, assim, não só no cinema, mas pastor Zana acabou de falar nas igrejas. Sim. Não tem mais pregação sobre arrebatamento. Eu acho que os próprios pastores, na sua grande maioria, ficam com medo de falar sobre isso, o pessoal achar que você está delirando, falando, esse pastor está gagá. E não só pregação, os louvores do arrebatamento. Exato, a gente ouvia tanto os louvores antigos, né, mais clássicos, se falar, olha só, estou falando sobre algo antigo, como se fosse algo fora de moda. Até eu tenho que tomar cuidado para falar, não, coisas que hoje a gente deveria estar trazendo à memória aquilo que me traz esperança. O que me traz mais esperança do que a certeza do arrebatamento? Verdade. Isso aqui, a gente é forasteiro nesse lugar, olha o louvorzinho vindo. Somos forasteiros aqui, a gente está aqui de passagem, ansiando, aguardando, esperando, clamando por esse momento de arrebatamento. Isso é algo que tira até a esperança da igreja. Então, para mim, isso é mais uma armadilha de Satanás na nossa mente. Por isso que eu me sinto tão à vontade com meus irmãos da Assembleia de Deus. Exatamente, exatamente. Ai, eles falam a mesma linguagem. A teologia clássica pentecostal anseia, clama, pede, ora, chora, se joga no chão, esperando por essa volta do Senhor, como esse arrebatamento da igreja, esse vindo do Senhor nos ares para nos levar, porque esse é o nosso maior momento, que a gente está tanto aguardando agora. Sim. Né? Então, eu não quero, como diz o pastor Jânio, não quero estar aqui na tribulação, não. Eu quero me ver, não. Não quero ver nada disso, não. Não quero nem conhecer esse tal que dizem que vem por aí. Não quero nem conhecer. Lá de cima eu vejo ele. Agora, Jesus desce, mas ele descreve, né? Ele deixa como está a guerra aqui do Armagedon. 17. Ele fala no versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. É aquela morte que eu falei, em massa, né? Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Aqui tem uma ironia, né? Para que comais carnes de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequeno como grande. É a grande número de morte que vai ter. Não, como eu disse, rapina, não vai ser uma guerra que vai se estender por muito tempo, não sei se semanas ou dias, mas não vai ser um único dia. E o 19 tem uma dica para a gente. Olha o que está escrito. Eu vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos. Tá bom, então o anticristo está aqui com o exército dele. Congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Quando as pessoas acham... Pastor, o filme retrata exatamente isso aqui, esse momento. Esse Armagedon, ele retrata todos eles reunidos. Eu lembro, bem antigo. Agora, quando a gente... Qual é a dica que tem aqui? Porque aqueles que dizem que Ezequiel 38 é a mesma guerra de Apocalipse 16 e Apocalipse 19 aqui já tem a dica para a gente. Qual é a diferença? A guerra de Ezequiel 38 são algumas nações, não todas, indo contra quem? Contra Israel. Aqui são nações que foram contra Cristo. Aqui está falando contra aquele que está no cavalo e com o exército dele. Quem é o exército? A igreja, né? Aqueles que as vestes justificadas. Então, aqui está uma grande dica para mostrar para você que essa guerra é totalmente diferente. Ezequiel 38 é uma coisa e Apocalipse 19 e 16 é outra, totalmente diferente. E é interessante que são dois... como a senhora sempre fala das câmeras, né? Aqui é uma câmera diferente, né? Que é uma câmera olhando para o céu e uma câmera olhando para a terra.
O tempo inteiro, porque você vê os exércitos daqui, que estão aqui na terra pelejando, e um exército que vem de cima com esse general, com Cristo como general, pelejando contra eles e acompanhado da sua igreja. E esse verso 20 que a senhora vai ler agora, assim como eu falei, que aquele pedacinho aqui do 11 ao 16, eu fico emocionado. Esse 20 Você pode até Leia, cantar leia o aí. outro. Você pode Leia até aí. começar a cantar. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo, e glória por isso. Mas o 20 é uma coisa fantástica, por você ver. Novamente, essa câmera focada naquilo que está acontecendo, né? Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Vão inaugurar, né? O lago. Coisa linda. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Assim, mas o filme... Então, aqui é assim, bom para aqueles que falam que não existe o inferno, que não existe o lago de fogo. Pois é. Então, tem que rasgar a Bíblia, porque é o que está Agora, escrito. assim, pastor, esse filme, ele, assim, mesmo assim, não tendo tanto efeito como tem hoje, cara, é muito real. Esse acerto de conta com a besta, o falso profeta, cara, é muito profundo. O filme é muito forte. E aqui, novamente, é o caminhar para o final do livro, né? Que a gente É. vem desde o podcast número 1, né? Que eu estava aqui, desde o 1, a gente anuncia o olhar para o céu. Sim. Né? Eu brinco sempre, de vez em quando eu gosto de trazer à memória essas coisas, né? Que foi lá no comecinho a gente falando sobre o Não olhe olhe pra para cima. cada filme, Novamente né? a gente olhando para cima, da onde vem o nosso socorro, e a gente percebendo que o final da história, que está começando a se desenhar aqui, vamos entrar no próximo capítulo 20, no nosso próximo podcast, é o final da história, o lindo final da história iniciando. Verdade. Que é esse lançar dessas dois personagens que eu não vou ver, nenhum de nós vai ver, em nome de Jesus. Só se for no filme. Sendo, No no filme filme pode não, ver, tá? A é. dica do pastor Pepeu, que ele sempre tem umas dicas boas de YouTube para você procurar, mas mas não essa espere, como o pastor Pepeu falou, um filme com efeitos modernos, não. Ele é mais antigo. Ele é mais antigo, mas é muito Real, bom. muito real. Veja, depois que você participou desse podcast, entendeu, leia novamente esse capítulo 19 e procura aí. Dá uma olhadinha nesse filme que você vai ter uma outra visão. Armagedon. Esse Armagedon. E aí você vai ter essa visão, né? Desses personagens malignos Sim. aqui, né? A besta e o falso profeta. Que lá na tribulação, lá no começo para o meio da tribulação, se manifestam ali, e você vê eles Cristo, agora... O falso profeta e o anticristo. Exatamente. Todo mundo indo para esse lago de fogo de enxofre e inaugurando para onde o inferno vai depois, lá no final. Mas é um detalhe, muitos vão perder o encontro com Cristo, mas não vão perder esse encontro, né? Exatamente. Que tenebroso, né? Gente, cuidado com o que ele está Cuidado, falando, cuidado. porque se prepare para esse grande encontro com Cristo, para que você não participe desse outro encontro. É isso aí. Esse a gente não quer ver, não quer participar, não queremos ser testemunhas. Queremos ser testemunhas oculares, mas céu. ao lado do general. Amém. É diferente. Porque do lado dele vai estar tudo tranquilo, seguro, não tem tristeza, não tem dor, como ele já diz lá no comecinho do livro, então não haverá tristeza nem dor, e a perspectiva é outra. A câmera que nós vamos ver é uma câmera com ele à frente, e com ele à frente, a certeza da vitória neste exército é garantida. Amém. Então, muito E obrigado. eu quero dizer que se você não ficou empolgado, é preocupante. Fique empolgado para o encontro com Cristo e para o final da história. E continue conosco, né? Porque vai ter Apocalipse ainda 20 e 21. E nós vamos ver o finalzinho de Apocalipse, que é uma delícia. É muito bom. Agora até o capítulo 22 vai ser muito gostoso. Não perca. E lembrando vocês que a área de membros tem muitos cursos, e eu fosse você, iria lá visitar e ver qual curso que você, nesse tempo do fim, deve estar aprendendo. Você tem que aprender a palavra. E até a semana que vem. Curta, compartilhe. Ainda dá tempo ainda. Dá tempo. Boa noite. Até o Boa próximo. noite. Boa noite, queridos. Deus os abençoe.